Graça e paz, irmãos, dando seguimento à nossa maratona Cartas Paulinas, parte 2, Cartas Paulinas e Hebreus, modo 17. Agora entramos no capítulo 2, na segunda parte da carta aos Filipenses. Bora lá então? Nós sabemos que as aflições contribuem para o progresso da igreja. E Paulo se esforçava para demonstrar que as suas prisões e seus sofrimentos estavam servindo para que a mensagem do evangelho progredisse. Não que ele quisesse ser, não que ele fosse um masoquista, que ele gostasse de sofrer, mas ele sabia e entendia que era necessário um esforço a mais, nem que isso causasse sofrimento, mas que esse sofrimento, sim, estava dando uma alavancada no progresso do evangelho, porque Paulo não parava por causa dos açoites, Paulo não parava pelos naufrágios, Paulo não parava por prisões, Paulo não parava por nada. Então seus sofrimentos sim contribuíam. Ele queria demonstrar que seus sofrimentos e prisões estavam servindo para o progresso, para que o progresso do evangelho nesse primeiro momento. O viver digno do evangelho. A preocupação em todas as cartas de Paulo era que a igreja era mais do que o ajuntamento de fiéis, mas era um demonstrar diário da transformação divina, da transformação do crente através da palavra, do evangelho de Jesus Cristo. E com isso ele queria demonstrar e queria dar uma ênfase ao viver digno do evangelho, um evangelho com prática. Ele trata a respeito da mente de Cristo, e um dos grandes temas deste livro faz menção à mente de Cristo. Cristo como um exemplo de crente, Cristo um exemplo de conduta. E por isso que ele deixa registrado em Filipenses capítulo 2, verso 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Paulo, ele queria dar... Tem pessoas que falam que Paulo se acha, porque ele diz, sede meus imitadores como eu de Cristo, mas em Filipenses 2,5 diz, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Ele apontava para quem era o exemplo dele também, Jesus Cristo. A mente de Cristo é um exemplo para nós, que nós devemos nos transformar nossa mente, renovar nosso entendimento conforme a mente de Cristo. Esse livro também, esse módulo de Filipenses, segunda parte, trata bem dos companheiros de Paulo, e nós entendemos que a realização da obra de Deus nunca foi uma obra solitária. Nós vemos que Moisés teve Arão e Ur levantando Elias, a história conta de Eliseu, Davi teve seus valentes, e Paulo também teve suas companhias. Nós vamos dar uma ênfase a Timóteo, um jovem que ele encontrou em Listra, filho de judia crente, Eunice, pai grego, ótimo testemunho, tão bom testemunho que Paulo quis levar ele para Filipos. Conforme Paulo, ele era digno de confiança. Outro que é citado também nessa carta é Epafrodito, é um grego pouco conhecido no meio evangélico. Ele foi enviado pela igreja de Filipenses, a Paulo em Roma, levando ofertas. Em Roma ele adoeceu e, ao se recuperar, Paulo envia ele de volta com uma presente carta. Também tem um alerta contra os falsos mestres. Naquele tempo já havia esse problema, problema com os falsos mestres e com os falsos ensinadores, com heresias. E Paulo alertava contra os que ensinavam a circuncisão no meio da igreja, os judaizantes, que eles queriam trazer aqueles costumes, aqueles rudimentos, como um pré-requisito, um requisito para a salvação. A questão da contribuição na igreja, a questão social. A situação de Paulo não era das melhores, além de prisões. E a igreja de Filipenses dá a prova que entendeu o fundamento, e com isso ele demonstrou o desprendimento para com os seus, e gratidão ao seu líder e ao seu fundador. E eles vêm nesse de Paulo e enviam ofertas para auxiliar o seu líder, esse homem de Deus que pregava o evangelho, e era uma ferramenta que Deus estava levantando para pregar toda aquela nação, todos aqueles povos gentílicos, agora a salvação. Um exemplo de ser seguido. Seria essa então a segunda parte da carta de Paulo aos Filipenses. Bons estudos e graça e paz.